Olá, nós vamos apresentar o seminário sobre o mapeamento geológico por Machine Learning. Eu sou o Igor. E eu sou o Jean. Dando uma leve introdução à tecnologia, como que o avanço usando essas novas técnicas chega até nós? Como o Machine Learning tornou-se mais acessível? Bom, para isso vamos apresentar 4 conceitos básicos, começando sobre o que é inteligência artificial. Inteligência artificial é a capacidade das máquinas processarem dados de maneiras a reconhecer certos padrões. Ou seja, é um avanço tecnológico que permite sistemas simularem uma capacidade humana, tomando decisões de forma autônoma, baseadas em padrões de enormes bancos de dados. Partindo para Machine Learning, ou seja, na tradução aprendizado de máquina, é a possibilidade de coletar dados, aprender com eles e, enfim, encontrar padrões escondidos nos dados, sem ser especificamente programado para isso. Desta forma, ao invés do programador ter que implementar rotinas de software e instruções para complementar uma tarefa específica, a máquina é treinada e aprende como executar essa tarefa a partir de uma grande quantidade de dados. E partindo para o que é mapeamento geológico, mapeamento geológico é uma investigação realizada por geólogos com o intuito de identificar as rochas que ocorrem em determinada área, a presença de deformações, falhas, fraturas e outras informações geológicas. Após a realização do mapeamento geológico, é elaborado um mapa geológico, que vai localizar e compilar os dados obtidos. Com a explicação do Jean, podemos concluir que o Machine Learning é uma tecnologia muito inovadora e ela pode ser usada para acelerar processos que geram muitos custos e trabalho bruto, pois ela tem a capacidade, com a aprendizagem de máquina, de automatizar processos utilizando uma base de dados onde o parâmetro esperado já está definido. Com a popularização desse processo, o mapeamento geológico teve mais uma facilidade para torná-lo mais preciso e, assim, gerando uma grande evolução para o nosso setor. Bom, aqui tem um mapa que mostra muito bem a atuação do Machine Learning, como, por exemplo, nesta unidade roxa, no canto esquerdo da imagem, a gente tem aqui o mapeamento atual, mapeamento geológico atual, e do outro lado temos o mapeamento geológico feito por Machine Learning. Então, o que a máquina pôde entender desse mapeamento? Será que essa parte roxa ela não segue mais para baixo? E ela consegue também identificar uma falha que corta a unidade laranja. Será que pode ocorrer isso ou não? Esse mapa resume bem a funcionalidade do Machine Learning para o mapeamento geológico. Aqui podemos ver outro exemplo de utilização. Ele é um bom exemplo, porque o uso de drones com a tecnologia RTK, ele pode eliminar a necessidade de pontos de apoio em campo. Isso é um bom exemplo que a tecnologia possui um alto grau tecnológico e que pode diminuir a necessidade, além dos pontos físicos, diminuir o trabalho e traz a maior eficácia, abrindo assim novas oportunidades. Essa aqui é a parte sobre a curiosidade sobre o tema. Na curiosidade sobre o tema, atualmente existe também o uso da inteligência artificial até em renderização em tempo real de programas. Nesse caso, nos últimos anos, a NVIDIA, que é a maior player do mercado de placas de vídeo para o segmento doméstico e profissional, além de trabalhar com a inteligência artificial ligada a aprendizado para carros autônomos, entre outras parcerias com a Tesla, ela atualmente trabalha na otimização de vários processos para trazer maior realismo a alguns programas, principalmente jogos. Esse é um bom exemplo de uma nova tecnologia onde eles conseguem captar qual seria a interação da luz com o ambiente. Aqui vemos, na imagem da esquerda, como que seria o jogo Minecraft, muito popular, ele sem a interação de uma iluminação global,
sem os raios de luz vindo do Sol e sem uma interação de sombra. E a diferença é em que esses traçados de luz em tempo real causam impacto visual e realismo. Porém, tem um ônus. Toda essa beleza visual custa muito desempenho, o que só é capaz com essas placas de última geração. Mas o que acontece é, com o aprendizado de máquina, e no caso de Deep Learning, eles conseguem fazer o uso dessa tecnologia conjunta com a anterior do slide, onde eles pegam a tecnologia atual deles, que é a mais inovadora, que se chama DLSS, Deep Learning Supercenter. Com isso, a NVIDIA redefiniu a renderização em tempo real. Ela usa uma super resolução baseada em inteligência artificial e, com isso, utilizando processadores dedicados por IA nessas placas de vídeo RTX, que são os Tensor Cores, onde o DLSS usa uma rede neural de Deep Learning que aumenta a taxa de frames ao mesmo tempo que gera imagens mais bonitas e nítidas nos jogos, aumentando a performance do jogo ao mesmo tempo que melhora o impacto visual. Nesse aqui podemos ver como os cantos, mesmo mais suavizados, eles conseguem entregar na imagem da direita uma imagem mais nítida, mais bem definida e mais bonita, mesmo usando menos o hardware, entregando uma performance melhor. E podemos ver também nessa atuação a evolução do processo de Deep Learning. Como é um processo que ao longo do tempo o próprio computador vai aprendendo a utilizar melhor a cada dia a implementação dessa nova tecnologia e desse novo tipo de uso, comparação de pixel de imagem e complementação de imagens, utilizando as redes neurais e todo o banco de dados disponíveis, aqui podemos ver na esquerda como que era o inicial DLSS e na direita a otimização já dele, onde um custo quase de margem de erro em performance, apenas 2 frames por segundo, tem a capacidade de causar uma melhora de impacto visual muito superior do que antigamente. Com isso, podemos concluir como o Machine Learning atua em vários sistemas, em várias áreas hoje em dia, e traz vários benefícios, não só com uso bruto, mas também de otimização de performance em vários nichos.